Bom, seguindo então com a análise da retrovenda. Uma vez exercida a faculdade de resgate pelo vendedor, isso não implicará numa nova alienação. Vejam, o fato do vendedor exercer o direito de preferência previsto na cláusula de retrovenda e, com isso, indenizando o comprador reaver a coisa alienada, não implica, não constitui uma nova compra e venda. O contrato de compra e venda é o mesmo. A retomada se dá justamente através do exercício de uma faculdade prevista neste negócio em favor do vendedor. Por que é importante destacar isso? Porque no âmbito tributário, vocês irão aprender, alguns acredito que já tenham ouvido, existe o chamado Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre Vivos, chamado ITBI, que é um imposto de competência dos municípios. Toda vez que você vende um imóvel, toda vez que você transfere entre vivos um imóvel através de compra e venda, permuta, dação em pagamento, você deverá recolher um imposto. O comprador terá que recolher um imposto em favor da fazenda municipal. Poderia-se cogitar na incidência de um segundo ITBI por força do exercício do direito de resgate pelo vendedor, naquele prazo contratualmente previsto a partir da convenção de retrovenda. Mas não se trata de uma nova aquisição. Trata-se do exercício de uma cláusula contratual prevista no contrato de compra e venda original, que gerou inclusive o pagamento de ITBI pelo comprador. Então, se o vendedor resolve resgatar a coisa, ele não precisará pagar um novo ITBI em favor do município. Inclusive, ele terá de reembolsar o comprador do ITBI pago por ocasião do primeiro negócio. Do negócio, né, da compra e venda. Entre as despesas do contrato a serem indenizadas para o comprador, inclui-se o eventual ITBI pago pelo último. Ok? Então, esse é o primeiro detalhe. O exercício da cláusula de retrovenda não constitui uma nova alienação, uma nova venda. O prazo de resgate, por expressa disposição do texto legal, tem natureza decadencial, ou seja, o não exercício da faculdade de resgate pelo vendedor no prazo estipulado pelo contrato, que no silêncio se interpretará como 3 anos, implica a perda completa do próprio direito de recuperar a coisa. Outro ponto importante: se o vendedor for pessoa menor de idade, que tenha atuado no negócio, evidentemente representado pelo representante legal, o prazo não correrá enquanto ele não tornar-se plenamente capaz. O direito de resgate, eventualmente também, segundo o artigo 507 do Código Civil, pode ser transmitido aos herdeiros ou mesmo cedido a terceira pessoa.
Então o vendedor ele pode ceder o direito de resgatar a coisa para um terceiro, alheio ao contrato. Não há nenhum impeditivo para que isso seja feito. E os sucessores do vendedor, que eventualmente faleça ainda no curso do período de resgate, herdam a possibilidade de exercê-lo perante o comprador da coisa, segundo o artigo 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, pode ser exercido contra o terceiro adquirente. Bom, o que falta falar? Uma coisa importante. A cláusula de retrovenda, ela possui validade independentemente do contrato de compra e venda haver sido registrado no registro de imóveis. Porque aqui trata-se de um direito pessoal, oriundo de um contrato de compra e venda. A falta de registro no CRI, entretanto, produz uma consequência, que é a impossibilidade do vendedor original invocá-la a um terceiro para quem o comprador, ainda durante o prazo de resgate, tenha cedido a coisa. Então imagine, Fábio vende uma casa para João e eles estipulam um pacto adjeto de retrovenda, por meio do qual Fábio pode reaver a coisa, pode resgatar a coisa durante 3 anos. Ok, durante esses 3 anos, eu posso reaver a coisa indenizando o comprador. Mas durante esses 3 anos, o comprador não está impedido de negociar a coisa com terceira pessoa, com José. Vamos imaginar que 1 ano e meio após o negócio, a aquisição pelo João, ele decida alienar a coisa para o José. Muito bem. Feita a alienação, se o meu pacto de retrovenda não estiver averbado no registro de imóveis, não se pode exigir do terceiro conhecimento dessa cláusula. E se o terceiro que está adquirindo o imóvel do comprador original não tem a possibilidade de conhecer a existência dessa cláusula, porque ela não foi anotada, ela não está apontada no registro de imóveis, na matrícula do bem, o vendedor original ficará impossibilitado de exigir o resgate do terceiro, mesmo indenizando preço, despesas do contrato e eventuais benfeitorias que esse terceiro tenha realizado. Porque talvez o terceiro não tivesse comprado do comprador original se soubesse da existência dessa cláusula. O conhecimento dessa cláusula ele foi negado à medida em que no registro de imóveis não constava nenhuma anotação quanto à sua existência. Então, é muito importante vocês se ligarem nisso. O pacto adjeto de compra e venda não possui como condição de validade o registro imobiliário. Quando eu falo registro, eu estou falando em sentido amplo, porque nós vamos ver mais à frente, existe uma diferença entre averbação e registro.
não dispensa anotação no registro imobiliário. Melhor. A consequência da falta de anotação do pacto de retrovenda no registro imobiliário é a impossibilidade do vendedor original, em favor de quem foi previsto a possibilidade de resgate, exigir esse resgate de um terceiro, que por não ter acesso à informação, porque ela não é pública, e em matéria de aquisição de bens imóveis a publicidade é elemento fundamental, não poderá ser obrigado a entregar a coisa ao vendedor original, mesmo ele colocando-se à disposição para indenizar tudo o que for necessário. Ok? Por fim, nesse vídeo, vamos tratar do artigo 508, né, do Código Civil. Se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. O artigo 508 estabelece a possibilidade de mais de uma pessoa ter o direito de resgate. Isso vai ocorrer quando houver mais de um vendedor no negócio. Vamos imaginar que a coisa alienada pertencesse a 3 irmãos. Eles venderam a casa e instituíram o pacto de retrovenda no contrato. Qualquer um deles poderá exigir a retomada da coisa através do direito de retrato ou de resgate. O comprador, no entanto, uma vez vendo manifestado por um dos vendedores o desejo de reaver a coisa, ele poderá, segundo o artigo 508, intimar os outros para anuírem ao desejo daquele vendedor que quer exercer a cláusula de resgate. Isso para que os outros também possam, eventualmente, também resgatarem a coisa e até mesmo se estabelecer uma espécie de concurso de preferências aí. De repente, diante do exercício do direito de resgate por um dos vendedores, o outro sente também a necessidade, o desejo de recuperar a coisa e pode até oferecer uma compensação maior, né, para o comprador. Mas, de qualquer maneira, havendo mais de um vendedor, em princípio todos poderão resgatar a coisa individualmente, não há necessidade que todos ajam em conjunto. Agora, nada impede que alguma cláusula contratual inserida por livre disposição das partes condicione o resgate à manifestação comum de vontade de todos os vendedores ou, porventura, proíba, né, que um deles resgate isoladamente a coisa. Tá certo? Concluímos aqui, já vamos para o próximo vídeo falar sobre concluir o tema.